Neste episódio, o pastor Jackson Capelletti expõe Efésios 1, versículos 7 a 12, e revela as riquezas do cristão em Cristo. Você vai entender o que é redenção, como o perdão dos pecados revela a graça abundante de Deus, e de que forma Ele nos incluiu no seu plano eterno. Prepare seu coração. A palavra vai fortalecer sua fé e renovar sua esperança. Efésios capítulo 1, versículo 6 diz assim: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém. Vocês viram que nós começamos em para louvor da sua glória e o último versículo que nós lemos também é para louvor da sua glória. E por que isso? Porque, como eu expliquei para vocês, há 3 marcações nesse texto que nós chamamos de estrofes, e essas marcações, elas demonstram as riquezas do cristão. E aí a primeira estrofe que nós já vimos fala sobre as riquezas do cristão em Deus Pai. Hoje nós vamos ver as riquezas do cristão em Cristo. E aí temos a terceira estrofe que fala as riquezas do cristão no Espírito Santo. E para começar, e por isso que eu li o versículo 6, porque ele diz assim, ele termina o versículo 6 dizendo, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Aqui está falando de Jesus. E aí o versículo 7, ele começa, em quem? Então, quem que é esse em quem aqui? Jesus, o amado. Então, nele, no amado, nós temos 2 coisas, a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas. Redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas. Aqui o apóstolo Paulo utilizou uma palavra que era muito conhecida pelos irmãos de Éfeso. Nós talvez não temos muito bem esse conceito do que significa a redenção, porque desde a primeira vez que nós fomos apresentados a essa palavra, já foi no contexto da Bíblia. E já foi no contexto de que ele, o amado, nos redimiu pelo seu sangue. Mas para os irmãos da igreja de Éfeso, essa palavra era muito conhecida deles, porque essa era precisamente a expressão utilizada a partir de um processo legal que fazia com que um escravo fosse liberto através da sua aquisição. Roma, naquele momento, na época em que o apóstolo Paulo escreve essa carta, Roma tinha aproximadamente 6 milhões de escravos. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Roma era mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, 2 milhões, mais ou menos uma cidade como Campinas, assim digamos. Éfeso, que é essa cidade em que nós estamos estudando, tinha mais ou menos 200, 300 mil habitantes. E em todo o império tinha 6 milhões de escravos. Então, para eles, inclusive os irmãos de Éfeso, esse termo era muito comum. Vamos pensar que mais adiante nós vamos ver isso lá no capítulo 5, capítulo 6, nós vamos ver que Paulo fala aos crentes que são escravos, que são servos. Então, inclusive, havia entre esses irmãos destinatários dessa carta, pessoas que ainda eram escravos. E aqui o apóstolo Paulo, quando ele apresenta as riquezas do cristão em Cristo, ele começa dizendo, olha, ele comprou a sua liberdade. Só que ele comprou a sua liberdade não por um dinheiro qualquer, por um valor monetário, mas ele comprou a sua liberdade pelo seu sangue. E todos nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Todos nós somos inimigos de Deus.
e todos nós somos escravos do pecado. Mas agora aqui o apóstolo Paulo está dizendo, ei, ele comprou a sua liberdade. A primeira bênção que o apóstolo Paulo fala que nós recebemos de Cristo. Ele comprou a sua liberdade. Você era um escravo, mas agora você não é mais. Agora, aquilo que lhe aprisionava, aquilo que fazia com que você não pertencesse mais a você, mas sim pertencesse ao pecado, agora ele comprou a sua liberdade. Ele foi em um determinado lugar e lá ele pagou o preço pela sua liberdade. E esse preço é o próprio sangue dele. Então, o primeiro conceito que o apóstolo Paulo apresenta aqui, o conceito de que nós agora somos livres. E isso, irmãos, cada um de nós precisa entender. E talvez você veio aqui hoje pensando, eu não consigo me livrar desse pecado. Eu tenho esse pecado e eu não consigo me ver livre dele. Eu sou sujeito ao meu pecado. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui hoje para mim e para você é, não, ele comprou a nossa liberdade. E agora você não tem mais a obrigação, você não tem mais nada a dever para o pecado. E mesmo que a sua mente, a sua consciência, talvez até o inimigo de nossas almas acuse você, mas porque você fez isso, você fez aquilo, seu passado. Agora, em nome de Jesus, você entenda que você é livre. E você é livre pelo sangue de Cristo. Esse é o primeiro impacto dessa bênção, dessa riqueza que Cristo nos deu. O segundo impacto, o apóstolo Paulo fala, ele vos remiu. Primeiro, redenção. Agora, ele vos remiu. Em algumas traduções está escrito, ele perdoou os vossos pecados. E é justamente isso que significa a palavra remiu. Ele perdoou os nossos pecados. E agora você já entende que duas coisas. A primeira, nós somos livres. Jesus Cristo comprou a nossa liberdade com o seu sangue. Um processo judicial que havia sobre nós agora foi extinguido, não porque nós somos inocentados, pelo contrário, porque Jesus com o seu sangue pagou a nossa dívida, conforme Isaías diz, o castigo que nos dá a paz estava sobre ele. E a segunda consequência disso, então, primeiro, um ato de libertação. E agora, qual é a consequência desse ato de libertação? Nós não temos mais culpa. Deus perdoou os nossos pecados. Não aceite, irmão, irmã, de maneira alguma que a sua consciência acuse você. Diga para a sua consciência, eu sou perdoado. A culpa que estava sobre mim, Cristo levou. E eu acho interessante que talvez você está pensando agora, puxa, mas será que é mesmo? Eu não me sinto perdoado. Tem momentos em que eu sinto que Deus não me aceita. Tem momentos que eu sinto que não é suficiente. E o apóstolo Paulo parece que sabia que a gente ia entrar nesses pensamentos, e daí ele termina o versículo 7 dizendo assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Opa! Você consegue medir a riqueza da graça de Deus? Nós falamos no último encontro aqui que Deus é infinito. E uma ofensa ao Deus infinito é algo infinito. Mas a graça de Deus também é infinita. E, portanto, se você em algum momento está pensando, olha, será? Eu não sei, eu não me sinto livre do meu pecado. Eu acho que tem algumas culpas ainda que eu preciso pagar. Eu fui uma pessoa muito má. Eu sou uma pessoa muito má. Só Deus me conhece, conhece o meu íntimo, conhece o meu coração e sabe o quão mal eu sou. Ontem o William estava sentado perto, tinha um irmão sentado na fileira de banco da frente e ele se virou para trás e disse, que alegria ver os irmãos. Eu não me lembro exatamente que palavra ele usou, mas ele falou algo como maravilhosos ou coisa assim.
E eu disse, irmão, o senhor não me conhece porque não mora comigo. Vai morar comigo para ver que eu não sou nada maravilhoso. Mas a riqueza da graça de Deus nos fez aceitos, agradáveis a Deus no amado, em Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele reforça muito isso. A cada verdade que ele apresenta para a igreja de Éfeso, ele diz em Cristo, em Cristo, em Cristo. Para que a gente entenda que não é nós, é Cristo. E se nós conseguíssemos medir o que será que precisa de graça para perdoar o meu pecado terrível, o que será que precisa de graça? Quanto de graça precisa? E o apóstolo Paulo diz, na riqueza da sua graça, na abundância da graça de Deus, na infinita graça de Deus. E essa, portanto, irmãos, é a primeira riqueza. Quero que você entenda que você é livre e que você não tem culpa. E nunca aceite que o inimigo ou que a sua consciência acuse você. Eu me lembro, certa vez eu li que o Martinho Lutero estava com a consciência dele, o inimigo acusando ele. Quem é você? Isso e aquilo. Você é um pecador. Isso e aquilo. E ele disse, eu sei que eu sou um pecador. Mas é em Cristo. É em Cristo. A riqueza da graça de Deus manifesta em nós. Nos comprou, nos libertou e nos perdoou. E aí o apóstolo Paulo segue o versículo 8 dizendo assim, ele termina o versículo 7 dizendo a riqueza da graça de Deus, a riqueza da sua graça. E aí agora no versículo 8 ele vai falar sobre essa graça, ele vai dizer assim, que ele, Deus, tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Ou seja, a graça de Deus, a riqueza da graça de Deus, foi feita por Deus abundante, derramou em cima de nós, com toda a sabedoria e a prudência. Em algumas traduções está com toda a sabedoria e o entendimento. E esse é algo muito importante. Eu quero que você guarde aqui que a graça de Deus foi derramada abundantemente sobre nós. E o apóstolo Paulo dá duas características desse derramamento de graça: sabedoria e prudência. Mas por que sabedoria e por que prudência? Vamos entender no versículo 9. No versículo 9, o apóstolo Paulo começa a falar algo que concorda com aquilo que eu falei aos irmãos no nosso último encontro, que Deus se revela ao longo do tempo nas suas escrituras e que nós hoje conhecemos mais do que Davi conhecia. Conhecemos mais do que Abraão conhecia. Conhecemos mais do que Jó conhecia. E é isso que o apóstolo Paulo diz aqui. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. E aí ele vai explicar qual é o mistério da vontade de Deus. Então primeiro ele diz, Deus revelou para nós o mistério da sua vontade. E aí no versículo 10 ele vai dizer que mistério é esse? Que vontade é essa? E ele diz, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, qual é o mistério da vontade de Deus? No capítulo 3 de Efésios, um pouquinho mais para frente, nós vamos chegar lá, o apóstolo Paulo repete esse conceito e ele chama de vontade ou propósito eterno de Deus. Você já pensou propósito eterno? Significa que antes do mundo existir, lá quando ele nos elegeu, já existia esse propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Na plenitude dos tempos, ou seja, no momento certo, quando se cumprir o tempo, tornar a congregar todas as coisas nele, tanto as do céu como da terra. O propósito eterno de Deus é unir, é juntar, é congregar. O propósito eterno de Deus é que em Cristo todas as coisas sejam reunidas, juntadas, congregadas. Em algumas Bíblias nós vamos ver convergir em Cristo. E agora, como que a gente entende isso? Como que eu vivo uma vida
de maneira em que a minha vida esteja alinhada com o propósito eterno de Deus. Então, se você pensar, o que Deus quer por que Deus criou o mundo, por que Deus nos deu o seu Filho, aqui está a resposta. A salvação não é o final do propósito de Deus. A salvação é um dos meios, ou é o meio pelo qual o ser humano pode tornar a ser congregado a Cristo. Mas e as outras coisas? O apóstolo Paulo está falando aqui todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. E para nós entendermos isso, o que significa Deus congregar todas as coisas no momento exato, na plenitude do tempo, em Cristo, tanto as do céu quanto as da terra? Significa algo sublime. Mas para entender esse algo sublime, é que nós precisamos daquela sabedoria que o apóstolo Paulo disse que Deus derramou abundantemente sobre nós. Só entende isso, irmãos, quem tem a sabedoria de Deus. Só entende o propósito eterno de Deus, por isso que o apóstolo Paulo fala mistério, quem recebeu essa sabedoria de Deus. Só que não é só entender o propósito de Deus. A gente vai para casa hoje, a gente vai pensando, puxa, o propósito eterno de Deus é congregar em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Entendi. Deus me deu a sabedoria divina e eu entendi. Mas não basta entender. E por isso o apóstolo Paulo coloca a segunda categoria, prudência ou entendimento. Eu fui pesquisar essas duas palavras e normalmente eu já expliquei para os irmãos quando a gente faz para entender. A primeira coisa, você não consegue fazer isso em português, tá? Porque em português, cada tradutor, você tem que fazer na palavra original. Obviamente eu não sei grego, mas tem os irmãos que escrevem e a gente pesquisa. E basicamente o primeiro passo é você entender essa palavra que foi usada em grego aqui, sabedoria. Em quais outros lugares o apóstolo Paulo usa ela? Em quais outros lugares ela aparece no Novo Testamento? Em quais outros lugares ela aparece no Antigo Testamento? E você consegue, com isso, entender o que significa aquela palavra. E o resultado da minha pesquisa foi que essa palavra significa a sabedoria divina, o entendimento divino para entender o plano de Deus. Mas a outra palavra, que é traduzida em português como prudência ou entendimento, dependendo da tradução, fazendo a mesma análise, dá a resposta que é prática para a vida, conhecimento prático para a vida. Conhecimento para tomar as decisões do dia a dia. Conhecimento para agir. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o propósito eterno de Deus é congregar em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. E por isso Deus derramou abundantemente sobre nós a sua graça, com toda a sabedoria para entender esse mistério e com toda a prudência para viver de acordo com esse propósito. E aí o que cada um de nós pode refletir agora é, será que nós estamos vivendo de acordo com esse propósito de Deus? Será que quando eu olho e vejo que o propósito de Deus é unir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como a da terra, será que eu vivo como alguém que entende esse propósito? Meu dia a dia, estou falando dia a dia. Será que quando eu me relaciono com a minha família, eu me relaciono no sentido de que eu estou unindo todas as coisas em Cristo? Será que quando eu estou indo no meu trabalho, ou quando eu estou trabalhando, será que eu estou trabalhando como alguém que entendeu o propósito eterno de Deus e quer unir as coisas e não separar? Será que eu vivo de acordo com esse propósito? Ou será que eu vivo aquilo que nós chamamos de escapismo, que é, infelizmente, um erro que atinge muitas pessoas? O escapismo é aquilo, eu não vejo a hora de ir para o céu, e eu quero que você lixe o mundo. Eu não vou estudar, eu não vou ter uma profissão, eu não vou dar ensino para os meus filhos, porque Jesus está vindo. Eu não vou cuidar do meio ambiente, para quê? Eu vou para o céu, lá é ruas de ouro, vou ter uma mansão. E aí a gente entende aqui que o apóstolo Paulo diz, não, meu amigo, você não vai ficar eternamente no céu. Você não vai. E muitos de nós temos essa visão, né? Vou ficar eternamente lá, com uma harpinha numa nuvem, tocando e adorando a Deus. E só entende isso quem não entendeu o propósito eterno de Deus. Lá em Apocalipse, a partir do capítulo 20, João apresenta a conclusão desse propósito de Deus.
E João apresenta a conclusão dizendo um novo céu e uma nova terra. E no início do capítulo 21, João diz assim: e eu vi o céu descendo e tocando na terra. Quer algo mais ilustrativo do que reunir em Cristo todas as coisas, do que o próprio céu descer e tocar na terra? E o que cada um de nós temos que pensar agora é: será que eu estou vivendo de acordo com alguém que entendeu o propósito de Deus? Ou será que o meu negócio é separar? Eu sou especialista em separar. Juntar não é comigo. Eu quero é separar. Uma igreja separada. Eu vou lá no meio da Amazônia e não vou falar com ninguém. Você sabe o que acontece sobre isso. Normalmente, quando a igreja começa assim, aparece algum maluco lá que convence as pessoas e daqui a pouco é 40, 50 pessoas cometendo suicídio. Vocês já perceberam? Toda vez que a igreja quer se separar muito do mundo, acontece algo terrível. Jesus mesmo na oração dele disse: eu não peço que tirem eles do mundo, eu peço que livrem eles do mal. Jesus entendeu o propósito de Deus, reunir todas as coisas. Então, irmãos, que cada um de nós possa agora entender a sabedoria e a prudência da graça de Deus que foi derramada sobre nós em abundância, o apóstolo Paulo diz. E que cada um de nós possa experimentar agora. O apóstolo Paulo fala no versículo 10, na plenitude dos tempos. O que isso significa na plenitude dos tempos? Nós entendemos que os tempos finais já começaram com a vinda de Cristo, o nascimento de Cristo. Nós estamos vivendo esses tempos finais. E eu já falei aqui outras vezes para vocês, agora, o que nós vivemos em Cristo, as bênçãos que nós recebemos dele, as curas, os milagres, o cuidado de Deus, é uma amostra grátis do que nós viveremos quando todas as coisas forem congregadas em Cristo. Então é uma amostra grátis que está nos preparando para esse momento. E nós podemos, portanto, viver agora de acordo com esse propósito. Eu não preciso ser arrebatado, ir para bodas do Cordeiro e depois voltar e querer juntar todas as coisas. Nós podemos juntar agora. Mas nós entendemos que isso vai ser plenamente cumprido na plenitude dos tempos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pés e eu quero orar com os irmãos sobre isso. Vamos orar para que a gente possa entender esse propósito eterno de Deus e viver de acordo com o propósito eterno de Deus. Amado e soberano Deus, glorificado seja o teu nome, Pai. Aqui estamos, os teus filhos, que fomos, Pai, redimidos, que fomos remidos pelo sangue de Cristo. Agora, Pai, nós entendemos, Pai, a tua graça, a riqueza da tua graça. E eu peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que ela seja uma vez mais derramada sobre nós em toda a sabedoria, em toda a prudência, para que nós possamos, Pai, viver uma vida de acordo com o teu propósito eterno. Viver uma vida de acordo com o propósito eterno de Deus. E assim, Pai, que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, Senhor. Que o teu nome, Senhor, seja grande. E que nós, Pai, em todas as nossas interações, em todos os nossos relacionamentos, em todos os nossos negócios, nós possamos, Pai, mostrar ao mundo o amor de Deus, o propósito de Deus. E assim, Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.